gravar daqui a pouquinho. Começamos a gravar agora e vocês da gravação só perderam por nada. Perderam só o papinho motivacional, né, que a gente teve. E o conceito de nicho e hábitat. Hábitat é o local, nicho é a profissão, tá? Espécie, população, comunidade, biótipo e ecossistema. Lembre que a espécie é aquele conjunto de mesmo indivíduos que estão ali, certo? Eles compartilham uma mesma... Eles compartilham a mesma... eles conseguem... O que acontece com a espécie? Eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, certo? A gente tem que lembrar exatamente disso. Por quê? Porque quando a gente vai ter um isolamento reprodutivo, lá na frente, quando a gente fala de especiação, né? O que é formar uma nova espécie? É a gente não ter mais o quê? A gente não tem mais indivíduos que se cruzam e geram indivíduos férteis, tá? Então, lembrem disso, a espécie, você tem que gerar indivíduos férteis. A população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? Numa comunidade, a gente já tem indivíduos de espécies diferentes. Perceba ali, tem, ó, na fotinha, né? Tem a zebra, tem o elefante, tem o tigre, tem a girafa, que são espécies diferentes. E no o ecossistema, né, que está ali depois, no ecossistema, a gente tem que lembrar que é... Meu Deus, peraí. De calor real oficial aqui agora está batendo. Está me deixando agoniada. Bom, população, indivíduos da mesma espécie, né? O biótopo. O biótopo é o que, na verdade, é como se fosse o ecossistema, certo? É o conjunto de coisas que compõem o ecossistema, porque no biótopo a gente sabe que vai ter os animais, você vai ter os seres vivos e não vivos, você vai ter árvores, você vai ter plantas, vai ter água, vai ter... Enfim, o biótopo é o conjuntão todo, certo? E o ecossistema é aquele ecossistema ali, por exemplo, eu tenho um ecossistema terrestre, tá? Eu tenho um ecossistema aquático, eu tenho um ecossistema... Enfim, esses dois aí são mais do ar, né? O ecossistema que acontece com os animaizinhos lá no ar. Mas o aquático terrestre é os mais fáceis de lembrar. Perceba que no ecossistema terrestre a gente tem fatores bióticos, fatores que têm vida, e os abióticos são aqueles que não têm vida nos rondando, certo? Bióticos, nós, eu faço parte do ecossistema terrestre, você também. Fatores abióticos, fatores que não têm vida, tá? Fatores que estão ali, por exemplo, uma caneta, um objeto, uma caneca, fatores que não têm vida, que estão ali, são seres inanimados que estão compondo, né? Os solos, minerais, o ar, enfim, por aí vai. Beleza? Então, desses conceitozinhos, vocês precisam se lembrar, né? População, comunidade, ecossistema, pode passar. Né? Pessoal, níveis tróficos, né? Lembrar dos níveis tróficos, que são o quê? Ó, quando a gente vai lá para o processo de cadeia alimentar, lembra sempre tem consumidor, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, por aí vai. Cada etapa dessa é um nível trófico, certo? Produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, por aí vai. Os níveis tróficos começam no produtor, certo? O produtor já é o primeiro nível trófico. Não se atrapalhe nisso, que às vezes acha que é consumidor primário, é primeiro nível trófico, não. O nível trófico começa lá nos produtores. E a gente tem que lembrar de uma coisa super importante que está nesse slide, que é o quê? Ó, o fluxo de energia diminui ao longo da cadeia. Por quê? Porque perceba que, olha, os produtores primários, quanto de energia eles estão ali armazenando? Bastante, né? 20.000 quilocalorias. Perceba agora, nos consumidores primários, olha como já tem 2.000 quilocalorias, bem menos. Perceba nos secundários, bem menos. Terciários, bem menos. Os quaternários, bem menos. Certo? Por quê? Porque cada organismo que está em um nível trófico,
ele vai tendo que liberar energia, porque para produzir matéria orgânica, a gente libera energia, por exemplo, as plantinhas, né, transformam energia luminosa em energia química. Nesse processo, ela já dissipa calor. As reações metabólicas do ratinho, depois do camundongo, depois do sapo, depois da cobra, do gavião, liberam calor, né? Porque, na verdade, o metabolismo do animal, ele precisa de energia. Então, essa energia que ele está consumindo ali do alimento, ela vai ser dissipada. E essa é a lógica da gente também, por isso que a gente tem que estar sempre comendo, porque nossa energia vai baixando. Se ela fosse, ó, estagnada, a gente comia uma vez e pronto, acabou. Não precisa comer mais, porque eu tenho energia suficiente, tá? Então, lembre sempre disso, pessoal. Fluxo de energia diminui ao longo da cadeia. Essa é uma máxima que a gente tem na ecologia, tá? Pode passar. Bom, aí é para lembrar vocês das pirâmides, né? Ó, lembrem que existe pirâmide de tudo que é tipo. Mas eu gostaria que vocês lembrassem, ó, dessas de tracinhos, né? A pirâmide de energia, olha como ela vai diminuindo, tá? Olhe na pirâmide de biomassa, quando a gente está ali, por exemplo, ó, numa mata e quando a gente está ali no mar. Quem é que produz energia? Quem é que é o ser autotrófico do mar? São as algas, não são? E as algas, elas têm umas grandes biomassas, uma pequena biomassa. A alga tem a mesma quantidade que as árvores de uma floresta? Não, né, pessoal? Ela é bem menorzinha, por isso que essa pirâmide é invertida, geralmente pega muitos alunos, porque a gente entende por que é menor, se a gente geralmente tem mais floresta, né? A densidade de uma floresta, né, ali é bem grande. Mas lembre que as alguinhas, Vitória falou aí também, é o que elas são menores, mas as bichinhas produzem, viu? Inclusive aquela coisa, né? O pulmão do mundo não é a Amazônia, não são as florestas, o pulmão do mundo são as algas do oceano, né? O oceano é o nosso maior produtor de oxigênio, beleza? E vocês têm que se lembrar sempre disso, tá? Apesar da pequena quantidade, produzem bastante. E a pirâmide de número, pessoal, ela vai indicar ali para você, a depender do tamanho da população que você queira falar, né? Ali estou falando de uma grama, os roedores, serpentes, geralmente são menores, né? Mas ela pode ser investida também, por exemplo, se eu quero relacionar animais que são menorzinhos, estão em maior quantidade, percebe que quem está na base da cadeia é o quê? É o ser autotrófico, são as árvores. O consumidor primário, macaco, secundário, piolho. Só que o piolho está em uma base mais larga do que a árvore. Por quê? Porque a densidade dele, olha, tem muito mais indivíduos. Beleza? Então, sempre lembrar das pirâmides e analisar quem é que você está observando ali, tá? Para não marcar uma coisa errada. Beleza? Pode passar. Será que caiu de novo a internet dela? O dela, né? Tô É. vendo. Tô achando que sim. Tô achando que sim. Pera, quem digitou foi Luana. Luana, tô vendo. Jana, não tô vendo, não. Eu não sei quem A digitou. gente é a mesma conta, Então, mas são telas diferentes. Jana, não dá pra te ver, não. Aqui. A gente vai ver aqui uma forma, pessoal, que não fique dependendo tanto de Jana, para passar os slides, no caso, porque a internet dela está fazendo essa brincadeira com a gente.
Aí, o que nós vai fazer? Eu vou, na verdade, agora passar os slides para vocês. E ela vai ficar dispensada dessa obrigação. Eu vou descontar do salário dela, obviamente. Brincadeira. Então, rapidinho só. Deixa eu só entrar aqui. Foi, passou. Mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui de qualquer forma, porque vai que dá BO, né? De novo. Para eu apresentar. Deixa eu botar lá, viu? Vou botar aqui. Espera aí, porque a gata aqui não sabe muito usar esse negócio, não. Pera. Aí sim, hein? Houve um equívoco. Deu certo, né, pessoal? Aí para vocês? Tudo certo, né? Então vamos lá, não temos tempo a perder. Cadê? Amanhã eu vou de novo. Tá, osso. Pessoal, esse slide aí, será que é importante? Meu Deus, eu acho que é o mais importante da aula de hoje. Por quê? Porque isso cai todo ano, né? De uma forma ou de outra, relações ecológicas está sempre lá. O mais recente foi da sinfilia, né? Das cutiazinhas, as cutias gostavam de roubar uma das outras. E agora, pessoal, agora o que é que vai vir? I don't know, né? Mas eu sei que a probabilidade de vir é muito grande. Lembrar que a gente tem dois tipos de relações ecológicas, né? As intraespecíficas e interespecíficas. As que mais caem, as que estão aí em cima, ó. As interespecíficas, certo? Percebam que as intraespecíficas elas são da mesma espécie, dentro, inter, separado, diferente, então intraespecífica na mesma espécie. E todas as relações, intra ou inter, elas têm dois tipos, harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas das intraespecíficas. As harmônicas das intraespecíficas são quais? Sociedade, colônia. As desarmônicas, a gente tem canibalismo e competição, certo? Então, perceba que sociedade e colônia, elas são relações harmônicas, os dois ganham. Um exemplo de colônia, os corais. Qual a diferença entre colônia e sociedade? Colônias indivíduos estão anatomicamente juntinhos, corais, né, dos oceanos juntinhos. A sociedade não. Cada um é dividido e cada um tem sua função. Tipo, colmeia. A colmeia das abelhas, cada uma tem sua função. Tem o zangão, tem a abelha rainha, tem as operárias. Elas não vivem juntas anatomicamente, cada uma tem sua função, amor. Ninguém vive junto aqui, não. Tá? Um belo exemplo de como a gente não deveria se envolver em relacionamentos abusivos. Cada um na sua e cada um tem sua individualidade. Beijo para o recalque. A sociedade a ecologia ensina a gente, tá? Ensina a gente. E os seres humanos é um exemplo de sociedade. Nós somos a sociedade, né? A gente usa isso horrores. Ontem, na redação, a gente fica procurando nomes para não repetir sociedade. Por quê? Porque a sociedade é o que a gente vive. E nós também somos um exemplo de uma relação intra-específica harmônica, quando a gente não está querendo se matar, né? De vez em quando. Brincadeira, pessoal, mas é para ser harmônico, todo mundo ganha, né? Porque eu dependo do serviço do motorista de ônibus, que depende do meu serviço, que depende do padeiro, por aí vai, tá? Desarmônicas, um ganha, outro perde. Canibalismo, lembra dos índios que tinham essas práticas antigamente, né? Da antropofagia, de comer pessoas. Você come outro animal e tudo certo. Os animais fazem isso, né? Bastante, né? De comer uns aos outros. A gente tem esse costume, tem, porque nós comemos animais, né? Só que eles mortos, né? Mas vivos, não. Canibalismo você come de qualquer jeito, não tem essa não.
Competição. Competição, lembre sempre que ela está envolvida para regular a densidade populacional. Sem competição, a gente não teria uma sociedade, um ecossistema, né? Uma sociedade, enfim, tudo equilibrado. Por quê? Porque à medida que o animal compete com o outro, você consegue que a presa ela não cresça bastante e o predador ele também não cresça bastante, porque ele sempre vai se machucar ao pegar a presa e a presa vai poder ter sua população controlada. Então, lembre que é um mecanismo de controle populacional, tá? Competição. E os animais, eles fazem isso, obviamente, né? Nós e várias outras espécies. As interespecíficas, pessoal, elas caem mais frequência, com bastante frequência, porque elas têm mais contextualização, tá? Lembre sempre, ó, as harmônicas. Exemplo de comensalismo, mutualismo e protocooperação. Qual é a diferença entre o mutualismo e a protocooperação? É que o mutualismo ele é obrigatório. Obrigatório. Essa relação obrigatória. Os dois saem ganhando, mas é obrigatório. Lembre que no mutualismo, exemplo mais quais são os líquids, né? Das águas com os fungos. Na protocooperação, a gente tem um exemplo clássico de, por exemplo, do pássaro palito e do crocodilo. Planta e inseto. Depende, Leti, qual é o exemplo especificamente, né? Lembre que mutualismo, os dois têm que estar ganhando. Os dois ganhando e é obrigatório. Um não vive sem o outro. A água e o fungo, sem o fungo, a alga não vive, a alga não vive sem o fungo, certo? Então, é obrigatório. A protocooperação não é obrigatória. Um exemplo clássico, né, que a gente tem do pássaro palito e do crocodilo. O crocodilo fica lá, reganhado, aqui é com os dentes todos sujos, cheio de sanguessuga, boca podre. Aí vem o passarinho faz o quê? Começa a comer esses dejetos, o que está ali na boquinha dele, e faz o quê? O crocodilo sai ganhando porque tira esses parasitas da boca dele e o passarinho come, certo? Agora, os dois é obrigatório que o pássaro e o crocodilo estejam ali juntos? Não. Mas os dois saem ganhando, sai. Então, lembre sempre que os dois saem ganhando, mas não é obrigatório. No mutualismo é obrigatório estarem juntos. Já o comensalismo é aquela coisa que um ganha e sai de boa. Nem ganhou, nem perdeu. Grande exemplo, né? A rêmora e o tubarão. O tubarão tá lá e a rêmora é um peixinho que consegue, né, se fixar no tubarão. Aí o que acontece? Ó, a rêmora se fixa no tubarão e ela consegue andar maior distância e ainda se alimentar dos restos que o tubarão deixa. Que ela fica ali na região dorsal do tubarão, o tubarão come alguma coisa, comeu um animalzinho, uma coisa ali, aí caiu o resto de alimento e a rêmora come. E ela ainda consegue andar longas distâncias. A rêmora ganhou, o tubarão perdeu, não. O tubarão ganhou, não. O tubarão está neutro, por isso que a gente fala que o comensalismo é positivo neutro. O tubarão nem ganha, nem perde, mas a rêmora ganha, beleza? Lembrar aí também, que já não esqueci de colocar, da parte de inquilinismo, certo? O inquilinismo também é positivo neutro. Por quê? O inquilinismo é quando você tem, de fato, um inquilino ali, né? Um animal que é inquilino do outro, mas aquela coisa, quem está sendo inquilino ganha, mas quem é que está servindo aquele espaço não perde, sabe? Ele está de boa. Por quê? Porque não há parasitismo, não há predatismo, não há nada que afete o animal. Ó, se não tem nada que afete o animal, que música de aviões? Se não há nada que afete o animal, pessoal, ó, é comensalismo, tá? Se é um não segue ganhando, tu não afeta nada, é comensalismo. E aí pode ser o inclinismo e o das plantas, né? Que é muito comum ser cobrado, que é o epifitismo, beleza? Lembra do epifitismo, que é o inclinismo de plantas, mas exemplo das bromélias e das orquídeas, né? As orquídeas sobem lá nas bromélias para poder se sustentar e conseguir um espaço maior para pegar a luz, para pegar alimento e tudo mais. Beleza? Então, a bromélia, ela sai ganhando? Não. Ela sai perdendo? Não. É neutra. Agora, a orquídea sai ganhando, certo? Lembra do epifitismo. As desarmônicas, aí a gente tem algumas, né? Temos predatismo, parasitismo, mensalismo e a competição. Lembrar,
Predatismo, né? Aquela coisa, um ganha, o outro perde, porque, por exemplo, leão e um avestruz. O leão, como é o avestruz, ele sai ganhando, mas o avestruz sai perdendo, né? Parasitismo é aquele que come você ainda vivo. Come você ainda vivo. Então, parasita, a gente vai ver hoje parasitas, né? Vermes, protozoários. Se a gente tiver uma teníase, ela está se alimentando da gente, mas a gente não morreu. Ele está vivo. Então, lembre sempre que o parasita é aquele que ele está me matando, mas você ainda está vivo, certo? Na predação, não, ele mata e come. Já o parasitismo, não, ele está tentando me matar ali, mas você ainda está vivo, tá? Lembrar do amensalismo, falo já do esclavagismo. Competição, a mesma coisa lá, ó, das interespecíficas, aquela competição, né, de densidade populacional. Então, a gente está na competição antigamente, hoje mais não, mas quando a gente estava lá nas cavernas e a gente competia para poder pegar um alimento com o outro. Amensalismo é liberação de toxinas, né? Uma planta, ela libera toxinas, é positivo ou negativo, o amensalismo, tá, pessoal? Teve outro errinho ali no slide ali, beleza? É positivo e negativo, porque para a plantinha, por exemplo, né, um exemplo clássico, que é da planta do eucalipto, ela não quer que tenha nenhuma outra planta ali ao redor dela, para poder não competir, para poder não ir atrás de recursos. O que, que ela faz? Ela libera toxinas nesse solo. E aí, esse solo, pessoal, ele não vai mais. Esse solo, ele agora não vai mais ser palco de outras espécies. Então, cadê a competição? Né? Cadê? Não tem mais, o eucalipto, perfeito. Outro exemplo é a maré vermelha, né? As pirrofíceas, as algas vermelhas. O que acontece? Quando elas chegam ali e se reproduzem desesperadamente, elas liberam toxinas, tá? Fazendo com que, essas toxinas liberadas impeçam que outras espécies ali se reproduzam também. E aí ela fica de uma boa. Então, amensalismo, lembre sempre de liberar toxinas, tá? É positivo e negativo. O esclavagismo ou a sinfilia é quando uma espécie se beneficia da outra, tá? Então, uma espécie beneficia da outra, a gente tem o esclavagismo ou a sinfilia. Lembrando que o esclavagismo ele é reprodutivo. A sinfilia não tem nada a ver com a reprodução. O esclavagismo, por exemplo, né, um passarinho, ele precisa que outro passarinho choque os ovos dele, porque ele não pode ficar ali. Aí ele meio que obriga o passarinho a ficar ali chocando os ovos dele. Acontece muito isso na casinha do João de Barro. Ele obriga outros passarinhos a ficarem chocando os ovos dele. Ele está se beneficiando para a reprodução dele. É o esclavagismo, tá? Positivo para ele, mas negativo para quem tem que ficar ali, obrigado, né? Sinfilia. Foi um exemplo das cutias que teve no Enem passado. Uma espécie ganha, a outra sai perdendo. Sinfilia é se beneficiar sem haver reprodução. O que a cutia estava fazendo? Ela pegava, guardava a sementinha dela para ela comer depois. E o que, que acontece? Não, depois eu volto aqui para comer. Oi, cadê meu alimento? Outra cutia já roubou. Então, a ladroagem das cutias, exatamente, porque uma está se beneficiando da outra. Né? A cada vez que uma rouba, olha o benefício aí, ó, rondando. Tá certo? Então, eu me beneficio porque já está ali a semente que eu quero, aí a outra que se beneficia, por aí vai. Então, sempre que uma espécie beneficiar da outra, é a sinfilia. Beleza? Positivo e negativo, porque para quem tá pegando é bom, mas para quem perdeu ali, é ruim. Tá? Então, olha, esse slide aí é o ouro, porque... Ele é ouro por quê? Porque, pessoal, relações ecológicas é um negócio que cai bastante, tá? Lembrar, pessoal, de novo, biomas, lembrar, né? Biomas que a gente viu aonde? Em geografia, em biologia cai também, tá? Então, tudo aqui vocês já sabem. O que é que eu estou chamando a atenção? As adaptações que existem na Caatinga e as adaptações que existem no Cerrado enquanto planta. O que, que as plantas precisam de adaptação, tá? Lembra, ó, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Pampa. Pampa aqui embaixo, né? Lembrando que tem cada um desses hotspot, Mata Atlântica e Cerrado.
tá? Pampa, muito devastado, mas não tem grande biodiversidade, por isso que não é hotspot. Caatinga, nossa Mata Branca, a única bioma que é exclusivo 100% do Brasil, tá? E aí, pessoal, lembrar quais são as adaptações das plantinhas da Caatinga. Espinhos, estômatos na fase abaxial, que é o que é a fase de baixo, né? Parênquima aquífero bem desenvolvido. Qual é o nome que a gente dessas plantinhas? São xerófitas. Então, os espinhos, eles facilitam que a gente perca menos água. Porque concordam comigo que para você nutrir uma folha, é mais complexo o sistema que tem que ser essa planta. E numa região que é muito seca, muito árida, que não tem bastante nutrientes ali a dispor dessa planta, ela precisa ser mais prática, econômica. Então, eu não faço uma folha grande, uma latifoliada, como era na Amazônia, né? Uma folhona, que vai ter várias coisas ali para dar conta. Eu faço um espinhozinho. E aí eu consigo perder menos água e dar conta mais fácil. O estômago na parte de baixo, já falei, né, pessoal? O estômago é relacionado, ó, essa parte de transpiração e ajuda na fotossíntese, né? Então, se você está ele aqui embaixo, ele não está em contato direto com o quê? Contato direto com o sol. Então, quando há transpiração, o vapor d'água consegue a troca gasosa ser mais eficiente do que ali, o sol batendo direto, né? Fazendo com que o calor seja mais intenso. Parênquima aquífero, né? Parênquima é o tecido de reserva da planta. Tem bastante água, são plantas que a gente chama de suculentas, né? A palma, o cacto, certo? O xique-xique, são plantas suculentas. A palma, por exemplo, até serve de alimentação, infelizmente até pessoas que comem, né? Mas seria só para gado, porque tem uma quantidade de água bacana ali dentro. Por quê? Porque aonde que ela vai guardar essa água que ela consegue pegar? No solo, o solo não é propício para isso, né? Não tem uma reserva hídrica boa. Agora, na parte do caule, aí sim, é top, tá? E lembre que o nome dessa planta é xerófita, né? O nome que a gente dá, porque xero é de seco, irófita, né? É a plantinha, então a planta do seco. Quais são as adaptações do cerrado, pessoal? Lembra do cerrado, né? Que a nossa fronteira amazônica aí está sendo extremamente devastada por conta da expansão do agronegócio, que começou aonde? No Cerrado, certo? Sistema subterrâneo desenvolvido, lembrar que o Cerrado ele é uma floresta invertida, porque as raízes são imensas, né? Que formam as nossas várzeas imensas embaixo. Então, a gente tem um sistema aquífero muito bem desenvolvido, né? É como se a gente tivesse uma grande panela d'água embaixo das plantas do cerrado, porque ali, olha, tem uma recarga muito boa dos nossos aquíferos, raízes extremamente profundas, tá? Então, apesar dos galhos serem tortuosos, secos, a gente vai achar que nada de solo não é úmido, mas lá embaixo tem muita água. Caules espessos. Lembra sempre que o cerrado tem queimadas constantes? Pessoal, lembrar de que esse tronco ele já é próprio para isso. Por isso que ele é grosso, né? O sub, que é a camada externa da planta, do caule ali, ele é grosso. Por quê? Porque a planta ela é inteligente, ela já sabe que ela precisa disso para se adaptar. Porque a queimada natural é comum ao cerrado. No Cerrado é comum, mas tem queimadas que o homem faz, como por exemplo na Amazônia não é comum ter queimada, está acontecendo lá porque o homem está fazendo. No Cerrado é comum ter queimadas, de boa. Agora, quando é excessiva, porque é o homem que está metendo o dedo, tá? E aí, como é que a natureza sabe? Ela bota um caule mais grosso para poder não matar os tecidos internos. Porque como é que o cerrado se renova? Os tecidos internos, beleza? Folhas com estômatos na parte de baixo também, né? Para se proteger do calor, controlar a perda hídrica. Cutícula espessa com cera, né? Lembrar que a adaptação das plantinhas não é espinhos no cerrado, é cera, né? Cutículas, né? A folhinha ela tem bastante cera para impedir a transpiração excessiva. E elas têm bastante pilosidade, certo? Tricomas. Na da caatinga também tem um pouquinho, mas no cerrado tem mais, que são os pelinhos bem invisíveis que a gente quase não vê, que ajuda também na perda de água e ajudam na incidência luminosa da planta, né? Porque como os pelinhos geralmente são claros, eles ajudam a refletir mais a luz, tá certo? Então, pessoal, adaptações de plantas caem bastante, viu? Muito.
Pessoal, o que é unidade de conservação? Unidade de conservação é uma área reservada pelo Estado, pelo governo, para que ali não se faça nada, nada, não se plante, não se explore, para que a gente preserve aquela região. A unidade de conservação ambiental. Deveria ser assim, né, em tese. Por quê? Porque a gente sabe que tem locais que estão ameaçados. Cerrado e Mata Atlântica são os nossos exemplos. Olha o que acontece. Mais de 35% da nossa biodiversidade afetada. Mais de 3/4 da região dizimada. Região de grande endemismo, né, de grande vegetações endêmicas, coisas que só tem ali no local, né, tem espécies de animais, vegetais, que só tem no Cerrado, que só tem na Mata Atlântica, então se acabar, a gente vai ficar sem. Né? E lembrar de mais de 3/4, 35% do ambiente é devastado. É assim que a gente considera um hotspot, tá? Que é um corredor ecológico, pessoal. O corredor ecológico é quando a gente coloca uma fronteira, a gente, na verdade, coloca como se fosse uma ponte ali entre um espaço e outro, como aí estava mostrando, né? Que vai favorecer uma coisa, pessoal, que é o fluxo gênico. Fluxo gênico. Anote isso aí que eu estou falando, pelo amor de Deus. Fluxo gênico. O corretor ecológico, ele favorece o fluxo gênico. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, coloca uma estrada aqui, a gente vai estar reduzindo a biodiversidade desse local. E o fluxo de espécies que agora não vão mais se conectar, porque a espécie ela não é que nem a gente, vou só atravessar aqui e ir para lá. Não, ela não sabe, ela acaba ficando aqui. Isso pode gerar até uma especiação. Porém, o objetivo não é esse que a gente gera especiação, né? Então, percebam que o corredor ecológico faz com que a gente favoreça o fluxo gênico e reduza os danos ambientais por conta dessa imposição que a gente colocou ali na natureza, né? Porque a natureza ela era sempre o quê? Única em relação à sua a sua conjuntura, né? Era tudo um aqui. Aí o homem vai lá, bota uma estrada, o homem vai lá e constrói uma hidrelétrica, enfim. É importante que a gente tenha pontos de ligação entre um local e outro, para que a gente não tenha aí um efeito de diminuição do fluxo gênico e uma especiação sem motivo, tá? Lembrar também do efeito de borda que pode acontecer, que é quando você vai retirando espécies, retirando vegetação do local, ali, como se a gente fosse retirando a vegetação aqui do local, e vai ficando só as bordas, como se fosse um biscoito. Só que a vegetação que está aí nesse centro, como é que vai se conectar com os outros locais? Né? Lembre disso. Foi questão do Enem digital, a gente deu até uma analisada nela na nossa correção. Eu lembro disso. Pessoal, lembrar de bioacumulação e magnificação trófica, certo? Magnificação trófica é quando a gente tem a presença de algum material que se acumule ao longo da cadeia, beleza? Já a bioacumulação, pontezinha sempre. Ó, Carol, eu não sei qual a ponte você está falando, mas para ser considerada corredor ecológico, a ponte ela tem que ser natureza, certo? Ela não pode ser tipo uma ponte humana. Ela tem que ser ali, ó, natureza. Por exemplo, eu vou abrir um espaço aqui, vou replantar, tá? Então eu tenho, como ali na imagem, eu tenho natureza, aí do nada eu criei o que? Uma pista, aí a natureza está separada. Aí o que, que eu faço? Eu replanto aqui de alguma forma o que? Um local em que eu vá ter essa conexão, beleza? Eu acho que você entendeu, né? Não, para o macaquinho passar, ok. Mas, tipo, nesse corredor, ele tem que ter, ela, tipo, o corredorzinho, ele tem que vai ter uma árvore, ele tem que ter planta, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Porque o corredor vai ter que ser feito por seres humanos, de novo, né? Porque não vai ser a planta que vai se refazer ali. Porém, tem que ter elementos da natureza.
tá? Que o homem, olha, eu tirei, agora eu vou colocar de novo, porque, né? Temos que refazer. Ótimo. Magnificação trófica, né? Temos a presença do contaminante. A bioacumulação é o quanto ele vai se acumulando ao longo da cadeia, beleza? Então, perceba que sempre, sempre, diferente do fluxo de energia, um contaminante, ele vai aumentar a sua concentração ao longo da cadeia. O último animal é o que vai ter mais concentração. Por quê, Luana? Porque ele se alimentou de todos os outros. Então, olha, na água tem uma toxina, né? Como, por exemplo, metais pesados, agrotóxicos. Aí as alguinhas, que são seres autótrofos, ingerem esse agrotóxico. Os zooplânctons, esses animais nadantezinhos, eles vão o quê? Vão ingerir também as algas e vão ganhar a concentração que tinha na água e nas algas. Os peixes vão ganhar a concentração que tinha no zooplâncton, nas algas e na água. Os peixes grandes vão ganhar a concentração que tinha nos peixes pequenos, zooplâncton, nas algas e na água. E o ser humano que come peixe grande? A concentração ó, que tem no peixe grande, no peixe pequeno, no zooplâncton, na alga e na água. Então, veja como, olha, o símbolo da caveira está aumentando. Sempre, sempre, a concentração ela vai aumentar de contaminante ao longo da cadeia, certo? Esse é o perigo da gente ter contaminantes dispersos no nosso meio natural, porque nós nos alimentamos de plantas, de animais, então a gente ingere isso, né? Um grande exemplo são peixes que são contaminados por mercúrio, né? Então, há todo um debate sobre isso, sobre como é que a gente pode diminuir, né? Lembre sempre que esses contaminantes não vão para ir do além, né? Geralmente é o próprio homem que coloca no seu mau uso no manejo do solo, o agrotóxico acaba sendo colocado ali, o mau uso de outro tipo de exploração, petróleo, qualquer outra coisa do tipo, de algum combustível, que não foi tratado e o que acontece? Acaba caindo no ambiente, tá? Pessoal, diferença entre seleção artificial e seleção natural. Né? O que é a seleção artificial? Eu vejo que eu queria, por exemplo, o exemplo que está aqui no slide, né? O pimentão amarelo e o pimentão vermelho. Percebe que o pimentão vermelho ele é menor, já o amarelo ele é maior. E eu queria um pimentão grande e vermelho. O que é que eu vou fazer? Eu vou manipular ali, né, geneticamente, para pegar o gene do tamanho do amarelo, que faz o crescimento do amarelo, e vou pegar o gene que é responsável pela coloração. E aí, o que é que eu faço? Faço um cruzamento ali, um organismo geneticamente modificado, e eu tenho um pimentão grande e vermelho. Seleção artificial sempre tem um homem intervindo, certo? Eu pego animais, ó, eu pego bois para reprodução. Então, eu pego o melhor boi, a melhor vaca, para poder dar um bezerro topper, certo? Então, seleção artificial tem que ter a presença do homem. A natural, não. A natural é o quê? O meio, já existem indivíduos que são adaptados e não adaptados àquele ambiente. O que é que vai acontecer? Só vamos ser selecionados. Então, essa não é a ideia de Lamarck, né? É a ideia de Darwin. O que acontece? Olha, o meio já existia, que era o quê? Árvores altas, e existiam girafas pequenas e girafas grandes. Só que quem é que vai sobreviver para alcançar as árvores altas? As girafas pequenas ou as girafas grandes? As grandes, porque se o alimento está no alto, só vai sobreviver as grandes e as pequenas vão morrer. Só que com o passar dos anos, cada vez menos vão nascer girafas pequenas, porque elas não conseguem sobreviver. Então, a seleção natural é o ambiente selecionando a gente. É natural. Não tem ninguém que está me colocando ou tirando. Beleza? Lembrar que essa ideia é de quem? Do nosso glorioso Darwin, né? Charles Darwin. Pessoal, o que é eutrofização? É o acúmulo, né, de matéria orgânica no meio ambiente, certo? Ó, perceba que aqui está normal, ó. Cai muito esse tema, né? O tema aqui de problemáticas ambientais. Nível normal de nutrientes, nitrogênio, fósforo, tudo mais, as alguinhas de boa produzindo ali, né? O oxigênio, os animaizinhos, ó, de boa, tudo em perfeito equilíbrio. Só que quando a gente percebe, ó, desse outro lado aqui, olha, pessoal, a eutrofização, um despejo excessivo de nutrientes, matéria orgânica. Olha o que acontece. Um esgoto, por exemplo, ou poderia ser ó, agrotóxicos.
certo? Na verdade, não agrotóxicos, mas, por exemplo, um plantio que você vai adubar com muitos nutrientes. E essa água que está correndo para a natureza, ela não é tratada, o que acontece? Vai parar nos nossos oceanos. Então, muitos nutrientes de uma adubação que não vai ser direcionada, ou de um esgoto doméstico, por exemplo, entra no nosso oceano, nos nossos mares. O que acontece? Há um desequilíbrio de nutrientes ali, algas das pirrofícies, né? As algas, elas começam a se desenvolver, a reprodução excessiva pode levar à maré vermelha, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter um consumo excessivo de oxigênio, porque essas algas ali, elas vão começar a morrer, a gente vai ter agora bactérias mais anaeróbias, vai desequilibrar todo o ecossistema. E aí, a gente vai precisar de oxigênio, nós vamos precisar de um reequilíbrio. É por isso que a gente fala que o ambiente eutrofizado, ele gera o quê? Um aumento da DBO. Caiu esse ano no Enem, o gráfico, né, do DBO. Então, o local que é muito poluído, ele vai ter o quê? Uma alta DBO. E o gráfico era exatamente para você interpretar aonde tem maior DBO era um ambiente poluído, beleza? Então, a demanda bioquímica de oxigênio vai ser maior, porque agora esse local vai estar desequilibrado, não vai ter algas para poder, algas suficientemente ali em equilíbrio para produzir oxigênio para a quantidade adequada dos animais que vivem ali, tá? E outra coisa, lembre sempre de que fica uma camada de algas impedindo a entrada da luminosidade, então diminui a fotossíntese também, porque muitos animaizinhos mortos vão impedir a passagem da luz. Então, veja, vai aumentar a turbidez da água, tudo que é ruim para o corpo hídrico, beleza? Então, lembre de eutrofização, lembre que diminui a taxa fotossintética, se diminui a taxa fotossintética, diminui o oxigênio, vai aumentar a demanda por esse oxigênio, beleza? E quem é que faz isso? Olha, jogar esgoto inadequadamente, jogar resíduos agrícolas sem serem tratados, né, de fertilizantes, por exemplo. Impactos ambientais e sociais na construção de hidrelétricas. Pessoal, gostaria só de lembrar vocês que uma hidrelétrica, ela é construída, mas ela tem impactos, viu? Apesar de ser uma fonte de geração de energia limpa, né? Uma fonte não emite CO2, nada disso. Quando a gente faz uma hidrelétrica, a gente vai ter ali ó, um alagamento da região, e esse alagamento faz com que outras espécies de animais elas comecem a outras espécies de animais elas comecem outras espécies de animais elas começam a ser Peraí que eu vi já me dando recado aqui do tempo e eu me perdi. Rapidinho, pessoal. Quando a gente alaga as hidrelétricas, né, o que acontece, né? A hidrelétrica vai estar ali e tem que ter bastante água, tá? Bastante água para poder fazer essas turbinas girarem, transformar energia. E aí o que acontece? O alagamento dessa região vai fazer com que esse outro local ali seja afetado, seja inundado, e aí populações não conseguem mais viver, as populações ribeirinhas não conseguem mais viver, elas vão ter que ser deslocadas. Só que elas são deslocadas para locais que elas não conhecem, locais que não é da natureza delas, locais que elas não têm contato, e às vezes, jogam a população e deixa para lá. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar que isso é um dano social muito grande, certo? Lembrar também da mudança que há no ciclo dos peixinhos, da fenômeno da piracema, a subida dos peixes, porque agora esse local, que era um corpo hídrico ok, agora ele é represado. Então, represou, e os outros animaizinhos que viviam ali? Não está mais. Então, você perde biodiversidade, os peixes não sabem mais como é que sobem, porque a profundidade muda do rio, tá? Então, tudo se altera quando a gente fala na construção de hidrelétrica. O Enem adora essa temática. Vez ou outra ele está cobrando. Beleza? E aí, pessoal, a gente encerra o ciclo 1, né? A gente encerra o ciclo 1, esse é para o ciclo 2, e nós vamos dar uma pausa agora no nosso no nosso esqueminha de hoje, né?
porque a gente está fazendo assim agora, intervalo, 5 minutos, tá? 5 minutos, pessoal, para que a gente consiga recuperar nossas energias. E aí eu botei até um timer aqui que me deu um susto do caramba. Mas, ó, 5 minutinhos, vou botar aqui pra gente, beleza? Se lembrar. Voltamos já. Amiga, quer parar de gravar para voltar no outro?